Olá, meus irmãos, tudo na paz? O meu nome é João Carvalho e eu gostaria de estudar aqui com vocês um pouco sobre esse tema, quem é o anticristo, né? Fazer um breve estudo aqui de 30 minutos em cima do livro de João, as 3 cartas de João que fala sobre esse tema, tá certo? Nenhum outro autor bíblico ali fala do anticristo, usa o termo anticristo, apenas João. Embora nós podemos encontrar esse anticristo em muitas citações nos profetas, no livro de Daniel nós podemos encontrar, o próprio João ele fala também no livro de Apocalipse, não com a designação dizendo que ele é o anticristo. Então eu gostaria de gente estudar um pouco e ter um entendimento baseado no que João queria dizer naquele momento sobre o anticristo. Porque eu percebo que existem muitas interpretações nos dias de hoje que fogem um pouco ali do sentido bíblico. E uma das coisas que nós precisamos compreender é que a Bíblia, primeiro, a Bíblia ela interpreta por ela mesma. E outra, a Bíblia fala daquilo que é dela. Nós não podemos interpretar a Bíblia aplicando a situações que nós vivemos hoje e que não é do contexto da época. Então, precisamos primeiramente ir ao contexto, lá no livro de João, na época, e tentarmos visualizar um pouco do que João queria dizer acerca deste assunto. Entendeu? Então, vamos procurar aqui esboçar, eu quero deixar mais a palavra de Deus falar e fazer alguns breves comentários, e eu espero que com certeza o Espírito de Deus vai nos guiar e vai nos dar entendimento sobre este assunto, tá certo? Então, que você pegue a sua Bíblia e vamos estudar um pouco. Então, o anticristo nos escritos de João. O que é que nós podemos destacar? Primeiro, compreendendo aqui o anticristo significa contra Cristo. Ou contra Cristo, ou em vez de Cristo, ou tomar o lugar de Cristo, enfim, fazer uma imitação de Cristo, tudo isso são designações de anticristo. Por exemplo, quando as pessoas dizem, Hitler foi um anticristo, por quê? Porque Hitler perseguiu o povo judeu, então era um anticristo. Exércitos que perseguiram o povo judeu, ou Roma foi também um tipo de anticristo. Por quê? Porque perseguiu a igreja apostólica. E por aí vai. Então, todo aquele que persegue Cristo ou o seu povo foi chamado de anticristo. Não só isso, mas aquele que toma o lugar de Cristo, aquele que se passa por Cristo, se passa pelo Messias. Veja só, Jesus ele teve alguns momentos em que ele perdoou, né? Os judeus, os fariseus que estavam ali presentes, ele disse, tu estás blasfemando, porque unicamente Deus pode perdoar, então você não pode perdoar. Mas Jesus tinha autoridade para perdoar, ele mesmo disse, eu tenho autoridade, foi-me dada autoridade de julgar, ele dá o perdão. Mas a gente vê que aquele que se coloca no lugar de Cristo, ele também é chamado de anticristo. E a gente pode imaginar e procurar fazer uma visualização dos dias de hoje, ou nos dias séculos atrás, e todo aquele poder religioso que se coloca no lugar de Cristo, ele, de uma certa forma, ele está sendo o anticristo, tá certo? Mas vamos focar no Evangelho, nas 3 cartas de João, que foram escritas aí nos meados do ano 90, né? No finalzinho ali do 1º século. Então, o termo anticristo, ele se encontra em 4 textos bíblicos apenas, né? Alguns leem ali 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala do homem do pecado. E na Bíblia King James, ele fala ali o anticristo. A versão que é utilizada é o anticristo. Então, dando a entender que Paulo está falando também do anticristo, né? E de uma certa forma está assim.
Mas eu quero focar não nos escritos de Paulo nesse momento, depois nós vamos estudar ele, mas o termo anticristo e como João enxergou o anticristo no evangelho, nas cartas dele, tá certo? Então, os textos bíblicos são esses. O primeiro, João diz que já é a última hora, isso é algo para destacar. Então, João ele estava acreditando que estava vivendo a última hora, né? E diz que, olha, vocês ouviram que vem o anticristo. Outro destaque, a igreja apostólica, ela tinha ouvido que vinha o anticristo. Então, era comum se pregar que viria o anticristo. Hoje, muitas igrejas, a gente não vê assim, muitas pregações sobre esse tema, né? Mas na igreja apostólica eles pregavam, estudavam e tinham ouvido, eles sabiam que vinha o anticristo. E João diz que, mas agora muitos anticristos têm surgido. Então, ainda demais, pelo que conhecemos que é a última hora. Então João ele diz que era a última hora, ele diz que vem o anticristo, né, na última hora, mas também ele diz que muitos anticristos têm surgido, né, naquela época. E desse outro destaque, o anticristo nega que Jesus é o Cristo, né? Ou seja, Cristo, a palavra Cristo quer dizer Messias, quer dizer ungido. Então quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo, o mesmo que nega o Pai e o Filho. Ora, se eu nego que Jesus é o Messias, o enviado de Deus, de uma certa forma eu estou negando o Pai. Porque se eu nego o Filho, eu nego o Pai. Mas é isso que João quer destacar. Mas o destaque principal é o anticristo nega que Jesus seja o Messias. Certo? Então vamos lá, vamos para outro ponto. João 4:3. Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem os ouvidos que vêm. E presentemente já está no mundo. Mais uma vez, João enfatiza, dizendo que o anticristo ele vem e presentemente já está no mundo. E mais, que a igreja apostólica, a respeito do qual tendes ouvido. Mais uma vez, João diz que a igreja apostólica ouviu sim pregações acerca do anticristo. E o que é que esse anticristo faria? O espírito do anticristo faz o quê? Não confessa Jesus, né? Todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, que não confessava Jesus, tá certo? Vamos aqui para outro ponto. Muitos enganadores já entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. É interessante isso aqui, porque os anticristos, diz aqui João, eles estavam confessando que Jesus não veio em carne, né? Eles não confessam que Jesus veio em carne. Então eles estavam dizendo que, olha, o Messias, aquele Jesus que foi crucificado, que fez milagres, que andou sobre o mar, que entrou em determinados lugares sem abrir a porta, né? Aquela pregação maravilhosa, aquela que converteu milhares de pessoas, muitas pessoas o seguiam. As ressurreições que ele fez, aquele Jesus não era humano. É interessante que nessa época aqui, quando João escreveu essas cartas, foi mais ou menos no ano 90, como eu já falei, e o que tinha na igreja apostólica naquela época? A igreja apostólica, as igrejas estavam muito misturadas com o grego, né? Com a Grécia, com os ensinos gregos. Então, nos ensinos gregos, a gente vê ali muita mitologia, vê muito ensino espiritual, onde mostra que as pessoas, né, como deuses, não mostra as pessoas como um ser humano. Eles tinham essas crenças. E muitos gregos estavam ali presentes, né? E uma das seitas muito conhecidas na época eram os gnósticos, né? E nós sabemos que os gnósticos, eles não criam que Cristo tinha vindo em carne, né? Vamos dizer em carne e osso, né? Eles não criam. Mas aqui é um detalhe interessante, porque João ele diz que esses eram enganadores, né?
e tinha um espírito do anticristo, né? Vamos ver aí. Então, resumindo, nós podemos destacar o seguinte, que o anticristo para João, né? Eu não estou aqui enfatizando Paulo. O anticristo na visão de Paulo é um pouco diferente. O anticristo na visão de Daniel também é diferente. Na visão de João no Apocalipse é também diferente. Então nós precisamos separar. Mas para João, o anticristo ele nega que Jesus é o Messias, ele nega que Jesus veio em carne, e João diz que existia vários anticristos na igreja naquela época. Mas diz também que surgiria no futuro o anticristo. Então, são 3 pontos que nós precisamos destacar. Em relação a negar, como diz aqui o primeiro ponto, negar que Jesus é o Messias, nós podemos ver o seguinte, que a igreja judaica negaram veementemente que Cristo era o Messias. Eles não aceitavam que aquele Jesus de Nazaré, que viveu entre eles, filho de José e Maria, era o verdadeiro Messias, né? E preferiram um homicida, preferiram Barrabás. Dessa forma, negaram o santo, né? Diz lá em Atos 3,14, né? Em 2 Pedro 2,1, diz que houve entre o povo falsos profetas e falsos doutores, né? Ele diz, houve falsos profetas, como também haverá falsos doutores. E o que é que eles fariam? Introduziriam encobertamente heresias de perdição e negariam o Senhor que os resgatou. Vejam, tudo isso já estava ali, de uma certa forma, profetizado que iria acontecer, né? Em João 1,11, diz que Jesus veio para o que era seu e os seus não receberam. Então nós sabemos claramente que Jesus ele não foi aceito pelo povo judeu, né? Ele foi crucificado, os líderes judaicos não aceitaram. Então esse é um ponto a ser destacado, certo? A rejeição, não aceitar que Jesus era o Messias, é um dos pontos, tá bom? Não aceitaram naquela época e não aceito ainda hoje, né? Em 1 João 2,19, João diz que os anticristos, né? O verso anterior está falando dos anticristos, diz que eles saíram de nós. Olha só, os anticristos estavam presentes na igreja apostólica. Então eram pessoas que estavam com doutrinas estranhas, pessoas que estavam rejeitando agora o Cristo. Se eles entraram na igreja, é porque eles tinham abraçado a fé em Cristo, tinham sido batizados, mas agora João diz que eles saíram de nós. Por quê? Porque não eram de nós. Então foram pessoas de falsas conversões, né? E ele diz mais, olha, e isto é para que se manifestasse que não são todos de nós, né? Então, os anticristos saíram da igreja apostólica, né? São pontos a serem destacados aqui. Vamos ver aqui mais de frente. Atos 20:30. Que entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Então, mais uma vez, no livro de Atos, fazendo aqui uma profecia e mostrando o que iria acontecer, né? Que homens iriam se levantar falando coisas perversas, né? E realmente aconteceu isso, né? E Judas 1,4 diz o seguinte, porque se introduziram, olha só, não é que se introduzirão, mas se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Homens o que? Ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus. E negam a quem? E negam a Deus. E negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então, Judas diz aqui que se introduziu na igreja apostólica homens ímpios, convertendo em dissolução a graça de Deus, negando a Deus
e negando também o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não é à toa que João diz lá, e quando nós lemos anteriormente, que ele diz que esse nega o Pai e o Filho, né? E Judas diz que eles negavam, esses homens ímpios negaram a Deus e negaram também o nosso Senhor Jesus Cristo. Em outra versão, veja só como aqui diz: de fato, infiltraram-se entre vós alguns homens já há muito marcados para esta sentença, uns ímpios, que convertem a graça do nosso Deus num pretexto para licenciosidade e negam Jesus Cristo, nosso único mestre e Senhor. Mais uma vez, em outra versão, mostrando aí que homens ímpios, né, marcados, que estavam já profetizados, negaram Jesus, o Cristo, negaram Jesus, o Messias, né? Então, aí nós podemos dar um destaque, né, que eu já falei, mas nos anos 90, por volta dos anos 90, que foi quando foi escrito essas cartas, a igreja ficou muito misturada, tanto com os gregos quanto com os gnósticos, né? E além desses, tinha também muitos judeus, né? A igreja judaica cristã, a igreja cristã, em grande parte foi, sim, constituída por judeus, né? Muitos, né? É claro que Paulo foi um grande pregador dos gentios e teve também entrada ali de muitos gentios. Os gregos, por exemplo, e os gnósticos eram alguns que estavam presentes, né? Mas diz que eles acreditavam que Jesus não acreditavam, né? Que Jesus tivesse vindo em carne, né? Como um homem, né? Aí João vai e chama essas pessoas de anticristos, tá certo? É interessante, deixa eu dar outro destaque aqui, em relação aos anos 90. Se nós vermos ali o contexto da época, o que tinha acontecido? Quando João escreveu essas 3 cartas, o livro de Apocalipse, João já tinha escrito, né? Ele já tinha presenciado. Entende-se claramente, a história mostra isso, que o Apocalipse, apesar de ser o último livro da Bíblia, mas foi escrito antes das 3 cartas, né? Os últimos livros, as últimas cartas que foram deixadas escritas, né? Foi a 1 João, 2 João e 3 João, tá certo? Então, o que aconteceu aí nos meados dos anos 90? O que já tinha acontecido? A destruição do Templo de Jerusalém. A gente não pode esquecer disso. O Templo de Jerusalém foi destruído no ano 70, né? Pelo poder romano, pelo exército romano, as legiões, né? E calcula-se uma média de aproximadamente 1 milhão de judeus que foram mortos ali no Templo de Jerusalém. E João presenciou isso. Então, não é à toa que quando ele inicia falando dessa carta, nas cartas dele, ele diz: já é a última hora. Então, a igreja cristã estava passando por grandes perseguições. E ele já enxergava ali como última hora, como os últimos dias, né? E dizendo: olha, vocês ouviram que o anticristo vem na última hora. E eu vou dizer, ele já está aqui presente, né? Mas vem a última hora e vem ainda o anticristo, né? É interessante esses pontos aí, né? A gente não pode esquecer também que quando João escreveu lá o livro de Apocalipse, no capítulo 12, ele faz menção e diz que o diabo desceu até vós, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então João, ele tinha a noção de que pouco tempo restava para a igreja, né? Ele faz menção isso tanto no livro do Apocalipse, como faz também aqui nas cartas dele, tá certo? É só um destaque para nós entendermos um pouco melhor o contexto da época, né? Então aqui é dito que muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo vem em carne, né? E esses os gnósticos eram um desses aí, os gregos também, de uma certa forma. Mas acontece que João diz que todo espírito que confessa que Jesus veio em carne, esse espírito é de Deus.
Então, aquelas pessoas que falavam que Jesus não veio em carne, que ele era um ser espiritual, era João disse, olha, esse não é o Jesus que nós conhecemos, não era um Jesus sobrenatural, mas era um Jesus humano, assim como qualquer um de nós, né? A palavra carne, nós precisamos entender, nos livros tanto de Paulo, principalmente no livro de Paulo fala muito dela, ela tem dois significados básicos, né? No sentido de pessoa, indivíduo, né? O ser humano, são as obras exteriores, as obras da carne, por exemplo, e também como o sentido de natureza do ser humano, né? É a mente, o coração, são aquelas obras interiores, né? Mas esses são dois significados que eu destaquei aqui apenas para nós termos uma melhor compreensão acerca do que quando João diz aqui, Jesus Cristo veio em carne, tá certo? No primeiro sentido de que era uma pessoa, tá certo? Tanto que ele diz lá em João 14, né? Agora falando do Evangelho, ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então João diz claramente, o verbo se fez carne, se fez homem, se fez ser humano, né? Como qualquer um de nós. Logo no início da carta dele, da primeira carta, de 1 João, ele diz o seguinte, olha, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Então, veja lá, é muito interessante isso, porque no contexto das cartas, ele inicia a carta dele falando do verbo, o verbo da vida, que é Cristo. E ele diz que nós, ouvimos, o que vimos, ele diz que o que nós vimos com os nossos olhos, o que as nossas mãos tocaram, apalparam, né? Então, era o verbo da vida, era a palavra de Deus, né? É por isso que, nesse contexto dessa carta de 1 João 1, nós vamos ver justamente o que nós vimos anteriormente. O contexto das três cartas de 1 João, ele fala justamente a questão de Jesus Cristo veio em carne. O contexto é esse, que ele enfatiza que Cristo era um ser humano e todos o viram, contemplaram, enquanto que tinha lá na igreja apostólica já alguns dizendo, não, ele não era um sobrenatural, era um anjo, ou seja o que for, né? Dando outras interpretações para o Jesus que estava ali presente com eles, né? Pois bem, então o que nós podemos concluir disso é que os anticristos que saíram da igreja judaica cristã, a igreja apostólica, eram aqueles que não aceitaram Jesus como Messias, mas eles estavam no seio da igreja, eles estavam presentes na igreja, né? Então nós podemos ver ali claramente que muitos não estavam mais aceitando a Jesus, rejeitaram a Jesus como Senhor, como Messias, e dessa forma saíram da igreja, e João vai chamar eles de anticristo, né? É importante destacar, não são apenas os judeus, mas todos aqueles que estavam na igreja apostólica, congregando com eles, mas que em certo momento da história eles rejeitavam, já estavam agora rejeitando, e não estavam mais aceitando Jesus como Messias. Aí João chama essas pessoas de anticristo. Outra coisa que eu gostaria de destacar também, que a gente não pode deixar de visualizar, né? Contextualizar os acontecimentos daquela época. Eu falei anteriormente que o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Olha só, imagine um judeu que entrou no Evangelho, na igreja apostólica. Não vou aqui julgar se ele foi um verdadeiramente convertido, se não foi, o fato é que ele estava ali presente na igreja.
ou se estava apenas presente para pregar heresias ou para atrapalhar o evangelho, né? Pois bem, o povo judeu, eles foram sempre doutrinados e ensinados que o Messias, quando viria, iria abençoar, ia ser uma bênção para o templo de Jerusalém. O templo, eles não imaginavam nunca que o templo seria destruído. E com a vinda do Messias, esse templo seria uma verdadeira paz. Isso está em um outro vídeo que eu fiz acerca dos judeus, porque os judeus não aceitam a Jesus como Messias, né? Está aí no canal, você pode assistir depois. Mas o que eu quero destacar é que muitos judeus que estavam ali na igreja, acreditando ou não, que Cristo ali era o Messias, ou defendendo até certo ponto, quando eles viram a destruição do templo, talvez a mente dele tenha dado, isso é uma opinião minha, tá? Uma conclusão, uma opinião minha pessoal, certo? Que a mente dele pode ter entrado em parafuso no sentido que, ora, eles desde criança e conheciam que o Messias ia ser, o templo não seria destruído, que o Messias seria uma bênção para o templo de Jerusalém. E quando eles creem que Jesus é o Messias e depois vê o templo sendo destruído, aí o que vem muitos é dizer, como é que eu posso defender que Cristo seja o Messias se o templo foi destruído, né? Isso é uma opinião particular, tá certo? Mas eu só estou levantando essa questão e é algo a se pensar, que consequência disso eu acredito que muitos judeus ou falsos judeus, né? Aí eles se levantaram e disseram, olha, não pode, esse Jesus não é o Messias, nós não aceitamos ele como Messias. Por quê? Porque o templo foi destruído, perseguição muito grande. É um dos pontos também de destaque que eu falo no outro vídeo, é que o povo judeu acreditava que com a vinda do Messias haveria paz, né? Haveria paz entre as nações. E não estava existindo naquele tempo. Existiam guerras, né? Não é à toa que 1 milhão de judeus foram mortos na destruição do templo. Pois bem, o fato é que João, quando escreveu o livro As Três Cartas, ele destacou que as pessoas que estavam ali presentes, os anticristos saíram da igreja, estavam na igreja, saíram da igreja, estavam pregando que Jesus não era o Messias, estavam pregando que ele não veio em carne. Esse foi o contexto dos anticristos nas cartas de João e na história da igreja apostólica, tá certo? Mas nós não podemos também esquecer que João fala de um anticristo que se revelará no futuro. E aí vem a grande pergunta: quem será ele? Não é os anticristos, mas é um anticristo, né? Nós podemos ver isso claramente aqui em 1 João 2,18, o qual diz: filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. Então, eu gostaria de concluir esse estudo com esse verso e essa pergunta, certo? Muitos poderiam ter interpretações diferentes, dizer é o presidente da França, como tem vídeos falando que é o presidente da França, ou mesmo o genro de Trump, ou algum outro governante, ou mesmo um líder religioso que vai surgir. Não é o meu intuito nesse momento dizer quem é esse anticristo que irá surgir. Em outros vídeos poderemos tirar ali algumas conclusões acerca dele. Mas o fato é que ele mostra que os anticristos existiram na época dele, na Igreja Apostólica, mas ele fala também de um anticristo no futuro que há de vir, né? E a Igreja Apostólica tinha ouvido que vem o anticristo.
Então eu deixo e concluo com esse verso e oro para que nós possamos a cada dia termos discernimento da palavra de Deus e tirarmos as nossas conclusões baseadas na palavra de Deus. Deus não deixará o seu povo sem o conhecimento. Amós diz que Deus não revelará nada sem antes revelar aos seus profetas. Se Deus quer revelar quem será o anticristo, ele já revelou em sua palavra. O que nós precisamos é conhecer a palavra de Deus, o que os profetas dizem, o que outros livros dizem acerca do anticristo. Aí nós vamos identificar quem é verdadeiramente ou quem será o anticristo. Tá bom? Então que Deus nos abençoe e até a próxima. Se você gostou desse estudo, então compartilha, comente, faça algum comentário e compartilha, tá bom? Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.